quando a gente senta juntos para falar disso que é um olhar em reconhecimento da real natureza da nossa identidade imutável e sempre presente. Esse direcionamento do olhar, ele vem atravessando todas as camadas do que são a manifestação do que pode ser observado. Então, como uma primeira aproximação do que é isso, o Advaita, a não dualidade, o apontar do satsang, é um convite para uma investigação, mas não é uma investigação intelectual igual a gente aprendeu na escola. Essa investigação é muito mais um ver, é um se disponibilizar para olhar. E esse olhar, ele é muito mais uma abertura que vai percebendo que tudo que atravessa, todas essas camadas, elas podem ser vistas. E a pergunta que vem é: quem é esse que vê? Então a gente vai olhando como que há uma percepção que percebe o corpo, para um pouquinho e verifica. Então o que a gente chama de investigação é um olhar que você tem que fazer. Aqui não é uma teoria que a gente vai pegar um texto e seguir um texto, ou vai pegar um modelo e seguir um modelo, mas ele é chamado de investigação porque ele é vivo, é uma investigação viva. Então a gente pode também chamar de uma meditação nesse sentido, investigativo, meditativo. Apesar de usar as palavras são como indicadores para algo que está além das palavras. E nem é algo, é uma indicação como uma condução. Igual a gente pega a mão, uma pessoa cega, por exemplo, e fala: vem por aqui, que não conhece determinado caminho, e a gente vai ajudando a conduzir por esse caminho. Esses ensinamentos, eles são assim, uma condução. E essa condução, primeiro ponto, ou uma primeira abordagem, é você parar um pouquinho e reconhecer que você reconhece o corpo. Que o corpo está aí, você sabe dele. E aí, nesse momento, deixa em suspenso aquelas velhas ideias de trabalho corporal, que eu vou sentir tal região, muitos de nós transitamos por esses locais todos de psicossomática e... É uma percepção mais simples, ela não é investigativa, ela não é qualificadora, tá bom, tá ruim, mas é um dar-se conta que a gente se dá conta. É algo, na verdade, bem simples, porque a nossa real natureza é algo simples. E o primeiro ponto é reconhecer que isso que a gente chama, de corpo, ele é um objeto percebido. Ele não é a nossa identidade porque ele é um objeto percebido. Eu posso tocá-lo, vê-lo, senti-lo, ele é um objeto percebido. E assim também com o que quer que seja que a gente esteja sentindo, com o que a gente chama de campo emocional. Você pode dizer: estou tranquila, estou agitada, A sensação que está te atravessando também é reconhecida. Também não importa que os nomes eles fazem sentido para a gente conversar, mas a tua percepção primeira, originária, ela está aqui também como uma seta manifesta, é também uma forma, uma experiência manifesta disso que percebe. Então, o que a gente está fazendo em primeiro lugar é uma distinção entre o que é percebido e esse que percebe. E aí muitas vezes a gente associa com aspecto mental, com pensamentos, com cérebro, que esse percebedor está no cérebro, mas quem é que percebe que o percebedor está no cérebro? Então a gente chama de observador último, a testemunha, a pura percepção, a pura consciência.
é algo que não pode ser percebido. Se pudesse ser percebido, quem perceberia o percebedor? Esse tipo de fala é uma instigação para te julgar, para um estado de abertura, onde só há puro perceber, e por isso que a gente chama de puro. Puro é onde começam a cair todas as dualidades, por isso que a gente chama de puro perceber, onde tudo que é percebido são instâncias manifestas, imutáveis, do percebedor imutável. Já se deu conta que desde sempre há percepção? Se você se lembrar, se você usar a tua memória e se lembrar da sua mais tenra infância, da tua memória mais longínqua, a experiência vivida nessa memória que vocês estão buscando, recordando, o que estava ali imutável é percepção. O conteúdo da memória, o conteúdo do que você estava sentindo, do que você estava pensando, do que você estava vivendo, né? O conteúdo muda. Se lembrar de uma situação, o conteúdo é um. Se lembrar de uma outra situação, o conteúdo é outro. Se você lembrar, né, o que aconteceu hoje de manhã, o conteúdo é um. As sensações, os pensamentos, tudo que estava acontecendo. Mas a percepção, esse sabedor, essa instância que a gente chama aqui de pura consciência, essa linguagem, que é uma abertura onde todos os acontecimentos surgem e se vão como ondas no oceano, ou como nuvens no céu azul. O oceano imutável, o céu azul sempre presente. E essa consciência, presença, intocada por qualquer que seja o conteúdo vivido. Agora deixa que essas palavras te joguem para esse lugar de puro perceber. As palavras aqui são como setas. Elas não são uma informação igual a gente vai em palestras e vai em escola e vai aprender um conteúdo. O conteúdo que a gente aprende, como se fosse aprender uma língua, aprender uma profissão, aprender uma técnica qualquer, é cumulativo. Eu aprendo um pouquinho e depois eu aprendo mais um pouquinho e eu vou tendo habilidades, posso ser treinada como uma cirurgiã, posso aprender filosofia e vou aprender as correntes da filosofia, o existencialismo, o racionalismo, o positivismo. Isso vai sendo acumulado. Esse tipo de conhecimento que a gente traz da escola é um conhecimento acumulado. Esse reconhecimento da sua real natureza não é acumulado, ele é direto. Por isso que é chamado de apontar direto. E é essa abertura para o reconhecimento de que qualquer que seja o conteúdo do que você esteja sentindo, do que você esteja pensando, dos impulsos que te vêm, qualquer que seja o conteúdo, presença, consciência, saber está aí. Os conteúdos todos em mutação, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, um rio sem fim de experimentos, de experiências, de experienciar. Na hora que você acorda de manhã, uma enxurrada de pensamentos que já vem, uma sensação de eu, as minhas coisas, o que eu tenho que fazer, vou escovar o dente, vou descer para tomar café. Aí na hora que eu tomo café, o sabor invade de um bom chá de menta, o que quer que seja, o iogurte com granola, e aí você, já estou atrasado, já vou fazer alguma coisa, e já dá uma sensação de pressa, e puxa o trânsito, já dá uma sensação de preocupação. Os fios que tecem a experiência, eles estão sempre em mutação. Isso que é o sabedor, a testemunha da experiência, ela mesma, sempre presente, ao mesmo tempo vendo, ao mesmo tempo vivendo cada uma das experiências, continua intocado e imutável.
Então a gente senta junto para celebrar isso que não muda, mas não celebrar apenas em palavras nem em ideias, mas para celebrar o reconhecimento de que isso, Marcos Felipe Caviche, que recebe esse nome, ele é um evento percebido. E que essa instância que tudo percebe, isso que tudo percebe, que percebe inclusive esse personagem com seu destino, com seu roteiro no mundo, sempre presente e intocado, é a porta para a infinitude e para a eternidade que eu, com E maiúsculo, sou. Esse que diz eu sou não é o corpo, não são os pensamentos, não são as emoções, não é minha história de vida, não é meu nome, não é a profissão que eu tenho, não são as crenças que eu tenho, as ideologias, a política, os engajamentos. Esse que diz eu sou é essa abertura sem face infinita, onde tudo mais acontece, e a maravilha de ser um ser humano é ter a capacidade de reconhecer-se infinito, reconhecer essa infinitude dentro mesmo desse finito. Isso que é passageiro, finito no tempo e no espaço, é confeccionado de tal forma que reconhece-se infinito. É isso que é chamado de transcendência. Vai além dessas limitações e desabrocha numa abertura infinita e inexplicável, porque todas as explicações, elas acalmam a estrutura mental confusa. Quando a gente estuda uma escritura, estuda os apontares, estuda um pouquinho, né, como é que funciona, afinal de contas, essa estrutura, né, de pessoalidade que a gente chama de jiva, né, esse eu pessoal, essa identidade pessoal, é para dar uma organizada na estrutura mental, de tal forma que nessa organização se abra para aquilo que não é conhecido, que não pode ser conhecido pela mente. Não é conhecido porque eu não sei, não é conhecido porque a estrutura mental está dentro, é igual o peixinho no oceano. Onde é que está o oceano? Onde é que está o oceano? O peixinho não vai reconhecer o oceano porque ele está dentro do oceano. Não é algo que eu esteja fora vendo. Se eu estou fora vendo, quem é esse percebedor que está percebendo? E é essa capacidade que para mim eu chamo de milagre, é só um nome que eu dou, mas um mistério abismal, que a gente fica abismado. É um mistério abismal de que de dentro mesmo reconhece-se a infinitude. E é isso que é chamado, né, de imanência. Como eu falei de transcendência, a imanência que de dentro mesmo, no âmago de cada pensamento, no âmago da estrutura do pensar, no âmago na estrutura do sentir, brilha a infinitude que eu sou. Então é fundamental que a gente continue, que a gente comece ou continue a investigar, vendo do que se trata a minha experiência. Isso que a gente, né, que leva a gente a buscar. O que levou a gente a sair em busca de de um caminho espiritual, místico, né? Isso que leva a gente a buscar. Esse incômodo de se sentir confinado num corpo, numa personalidade, num sentimento que agita aqui dentro, nas angústias, nas ansiedades, nos medos, esses impulsos que nos levam a buscar
agora eles são instrumentos para que eu reconheça que esses movimentos que me levam para a busca são conteúdos da manifestação da existência. Que antes, não sei se vocês percebem, a gente começa a buscar para tentar evitar algumas coisas, né? A gente começa a buscar porque há um incômodo aqui dentro que eu não quero tê-lo. Há uma angústia aqui dentro que eu não quero tê-la. Ou seja, uma guerra. A gente estrutura uma guerra. A gente começa a buscar fazendo uma guerra. Eu tenho algo que eu quero eliminar. Explodir, eliminar sobre a face da Terra. E quando a gente vai mergulhando nessa meditação de, afinal de contas, quem é que sou eu? Eu não posso ser nenhum dos objetos percebidos, eu sou o puro percebedor. E se eu não paro no meio do caminho, né, porque a mente ela é como um espelho, como a lua que reflete a luz do sol. E aí a lua, que é a mente, acha que ela é que está brilhando. Então tem um golpezinho, tem algumas armadilhazinhas aí no meio do caminho que a gente vai junto para ir desmontando todas as armadilhas. Enquanto a estrutura egóica, ainda há um eu que percebe as coisas ligado a um eu pessoal, a uma corporeidade, uma personalidade, há ainda um passo a ser dado de investigação, até que se reconheça que na verdade o que há é um puro perceber, não localizado, onde tudo que eu posso apontar, inclusive no nível, né, dos pensamentos, das emoções, do subconsciente, vamos dizer assim, né, dos movimentos profundos, emocionais, mentais, tudo que eu posso apontar e falar a respeito são objetos. Quem é o sujeito? Quem sou eu? Quem sou esse eu puro, anterior a tudo, onde universos surgem e se vão, e esse eu continua intocado? E quando eu falo universos surgem e se vão, não precisa pensar como Big Bang e, né? Bom, acho que aqui eu posso usar alguma linguagem, tipo a expiração de Brahman e surgem universos, e a inspiração some tudo, e os eons de expiração. Nem é isso, é a cada instante. A gente estava vindo para cá, custamos ali a virar um pouquinho, aquilo era um universo que se foi, agora o universo é esse é um novo universo, que daqui a pouquinho se vai também. Quem é que vê universos vindo e indo e continua intocado? Essa é a primeira aproximação, esse é o primeiro desvelar dessa meditação e investigação que atravessa todas as camadas de manifestação em direção, não pode chegar a alguma outra coisa. E agora? Eu vou chegar em algum lugar. Não, se chegou em algum lugar também é um objeto. Então é para te julgar numa abertura sem bordas, que tem que ser reconhecida agora. Oi, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. E aí cada encontro, e aqui eu vou usar a palavra encontro nesse sentido de cada momento, cada universo surgido, cada encontro, ele é único. Ele é único, não existe um encontro, um momento igual ao outro, sempre novo. Tem uma camada que é uma camada, pelo menos aparentemente, a mesma. Aparentemente a mesma. Cada vez que você chega aqui, você está numa sala que aparentemente é a mesma. Aparentemente. Porque cada momento uma percepção diferente, né? O altar de um jeito, uma florzinha, a luminosidade, o teu humor. Me lembra Heráclito, não se entra no mesmo rio duas vezes.
Então, de uma forma grosseira, como que essa manifestação funciona? De uma forma grosseira, tem uma linearidade. Senão seria igual aquele filme do cara que eu não sei porquê, ele tem que todo dia reconhecer de novo, ele é casado. Como é que chama esse filme mesmo? Acho que é com Ben Stiller. Como se fosse a primeira vez. Isso, esse aí, né? Então, para o funcionamento desse mundo no tempo aparente, porque parece que tem um tempo, então parece que as coisas têm uma linearidade. Parênteses, você já reparou que é sempre agora? Você já reparou que o tempo é uma construção na sua mente? Que é eternamente agora? Qualquer lugar que você vai agora, qualquer momento que seja agora, e se você lembrar de ontem, você está lembrando de ontem agora? Que o agora é inescapável? Se você pensar o que vai acontecer daqui a 5 minutos, você está pensando agora no que vai acontecer daqui a 5 minutos? Mãe, o que é amanhã? Ah, meu filho, amanhã é assim, você vai tomar banho, vai botar o pijama, vai dormir e quando acordar é amanhã. Aí o menino acorda, então amanhã, agora não, meu filho. Não, aí você vai passar o dia, vai pra escola, vai tomar banho, botar o pijama, aí vai chegar amanhã. Que amanhã é esse que nunca chega. É só um golpe conceitual, intelectual para o funcionamento dessa manifestação. Não há nenhum problema de fazer, né, planos, projetos, de cuidar das contas que a gente tem que pagar. Né? Não tem nenhum problema sobre isso, sabendo que isso tudo vai estar sempre acontecendo na agoreidade. E se essa chavinha do agora começa a te levar para uma percepção mais realmente existencial, de que o tempo ele é apenas funcional, ele não é uma realidade, com R maiúsculo. E aqui também eu tenho que introduzir uma outra forma que o que a gente chama de realidade, Sat, realidade, é aquilo que não muda. Tudo o que muda aqui não é considerado realidade. Não é que seja irreal. Não é que seja irreal, ele é existente na mutabilidade. E o que é chamado de real é isso que não muda. É o outro nome do agora. Então, às vezes, quando a gente caminha por aí e fala assim, descansa no agora, eu tenho que te perguntar que outro lugar você pode descansar se não no agora. Ah, mas eu tenho que ficar mais no agora. Que outro lugar você consegue ir se não no agora? Então existem confusões. Quando eu falo da organização da mente, é que mesmo nessas trajetórias que a gente faz por aí, né, longas trajetórias que a gente passa buscando, tem muitas informações que elas precisam serem verificadas, e é por isso que a gente chama de investigação. Peraí, quando fala para eu ficar no agora, eu estou falando de quê? Se eu estou sempre no agora, se é inescapável, qualquer lugar que eu esteja é sempre agora. E a gente vê de vez em quando no Facebook e recebe aqueles reloginhos, né? Now. Sempre agora. Então, o que te confunde? Não é a realidade do agora. É um monte de ideias e conceitos de que você não está no agora e precisa fazer alguma coisa para estar no agora. É por isso que a gente, aqui em Satsang, mergulha no que a gente chama de conhecimento, Gnana Yoga. Gnana Yoga, ele é um conhecimento que não é cumulativo. Ele é um reconhecimento, igual a chave no seu bolso. Você está procurando a chave e alguém vira e fala, tá aí o óculos que a gente anda aqui em cima. Cadê o óculos? Ah, tá aqui. Ou seja, sempre esteve contigo, você só não sabia. Então é o tipo de conhecimento que é diferente. Não é que eu vou
conquistar alguma coisa, que eu vou adquirir alguma coisa, mas eu vou reconhecer isso que está sempre aqui, que sempre esteve aqui, que você não consegue não ter. Por isso que é chamado de sua real identidade. Você não consegue não ter. É inescapável. Esse é só o primeiro passo, porque agora tem que ver como é que isso funciona no dia a dia. Esse é o primeiro reconhecimento de que o aqui e agora é inescapável, é sempre aqui e agora. E toda construção que eu tenho sobre o passado e sobre o futuro são construções acontecendo no agora. São historinhas recontadas, que se eu parar de recontar algumas historinhas, vai desmontar completamente aquilo que eu dou realidade recontando historinhas. Se fosse só recontar historinhas seria fácil, mas tem um cimento que vem junto da emocionalidade. Se fosse só cognitivo, pensamento, seria fácil, mas vem com cimento da emocionalidade que a gente chama de apego. Então eu tenho que, nesse mergulho, verificar com muito cuidado os meus apegos. Eles vão aparecendo. A que eu sou realmente apegada? Eu não estou falando dos livros da Clarice Lispector. Eu estou falando de algo aqui dentro que mantém uma ideia e uma sensação de que eu sou esse corpo e essa mente. E aí, por mais que a gente conheça a investigação, essa investigação agora ela começa a mergulhar num estado mais, eu chamo de existencial meditativo, de dar conta desse apego, como ele é intenso aqui dentro, e a capacidade de reconhecer é a porta de saída. E não acha que você reconhecendo vai deixar de sentir de novo a estrutura de fuga. Eu tenho algo que eu não quero e quero eliminar. Não é assim que funciona. Quando eu reconheço a energia que vem daquele sentimento repetitivo, daquela, eu chamo de neurose, das nossas maluquicezinhas pessoais, daquela neurosezinha que vem de novo, daquela forma lá no fundo sutil de reafirmar o meu jeito de ser, vivendo em consciência essas emocionalidades, vendo que elas são a manifestação acontecendo agora. Olha ela aí de novo. A roda de Sansara representa isso. Uma das representações da roda de Sansara é: olha aí de novo essa velha estrutura repetindo esse mesmo jeito de tentar segurar a minha identidade no eu pessoal, ligada à estrutura de que eu sou esse pensamento, emoção, personalidade com determinado nome. A abertura total para o não sei, do não sei, é igual pular no abismo. Aí uma amiga minha fala que tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que é um abismo, que você vai ter que cair nele. A boa é que não tem chão embaixo. Você não vai se esborrachar, pode mergulhar. Você vai sair voando. Mas é um pouco assustador quando a gente fala dessa abertura sem bordas. Nem em cima, nem embaixo, nem à direita, nem à esquerda. É uma abertura sempre presente. É assustadora para a mente que apenas vive de apoiar-se em alguma coisa. Mas quando você reconhece que não tem onde se apoiar e que esse não se apoiar engloba tudo, é esse infinito sem bordas onde tudo vem dentro, esse medo começa a amainar. Ele pode não sumir rapidamente, mas ele começa a amainar. E na verdade começa a brilhar um desejo pelo mistério,
um chamado do mistério para ele mesmo, da abertura do infinito para ele mesmo. Esse é só o começo da história. Saber que eu sou o infinito, a pura presença que a tudo vê, não é tão difícil assim. Daqui a pouquinho eu vou querer conversar para saber que tipo de instrumentos mais eu posso estar trazendo, para estar clareando essa pura percepção imutável e sempre presente. Esse é o primeiro ponto, esse é o início. É o fim de um olhar, de um paradigma de identidade colocado no eu pessoal, para um deslocar da identidade para essa abertura infinita. E por que isso é só o começo? Porque agora você vai ter que lidar com todas as estruturas de condicionamento que foram aí secularmente colocadas, que te puxam para essa identidade de eu pessoal. Ou seja, você vai ter que lidar agora, não é saber que você é infinito que é o mais difícil, até fácil. Agora é se livrar da ideia condicionada de que você é o eu pessoal. Esse é o trabalho. É um trabalho, assim, suado, longo, delicado. São camadas e camadas sutis. E tem hora que você vai cair numa armadilhazinha. O estar juntos é para ir desmontando todas as armadilhas. Eu falo assim, não desça antes do ponto final. A galera desce, dá uma voltinha, mas depois pega o ônibus de novo e continua. Porque existe tem algo que não nos deixa parar. Tem algo que numa outra linha de ensinamento, né, que chama o Buda rebelde aí dentro. O Buda rebelde é aquele que não te deixa parar. Não vai te deixar satisfeito enquanto você não chegar no ponto final. Não vai deixar você parar a busca enquanto você não chegar no ponto final. Aí você até desce do ônibus, dá uma voltinha ali, acha que tá bacana, uau, né? Mas aí, de novo, a busca, peraí, né? Ainda tem que olhar para isso. Sim, ainda tem que olhar para isso. É como se a luz agora fosse realmente... não dá para segurar ela mais. E agora ela vai invadir todos os recantos mais profundos, mais quietos, escuros, aquele cantinho de trás. Ela não para mais, já era. Ela não para mais. Pode dar uma arrefecida, vai lá, toma um cafezinho, bebe uma água, um suquinho. Mas toma aí de novo. Porque esse chamado dentro dos nossos corações, e quando a gente está aqui, é porque esse chamado ele é muito forte. Ele é mais forte do que esses outros chamados. Por que os outros estão aí, né, tomando cerveja, andando de carro e, sei lá, indo para a beira da praia, vendo televisão, indo para o cinema, né? Ainda que no meio desses tem aqueles que o chamado está aí, mesmo indo para o cinema, andando de carro e tomando a cerveja na esquina, a investigação, a entrega, o reconhecimento da infinitude está presente. Mas tem outros que estão obscurecidos na ignorância, a maioria. Te dê um minutinho agora de contemplação. Deixa as palavras, e as palavras que eu trago aqui, que saem através dessa boca, são palavras seculares, milenares, no poder da vibração, de através de uma palavra que é uma manifestação, e toda manifestação é finita, relativa, mutável. Essas palavras têm o poder de fazer semear, florescer o imutável.
Aproveita esse momento em honra ao infinito, em honra à pura presença imutável. E deixa que qualquer coisa que te passe pela mente como pensamento, lembrança, qualquer coisa que vibre aí nesse corpo como um sentimento, uma sensação, como dúvida, qualquer coisa que esteja passando agora, reconheça passando na presença, consciência luminosa e imutável, intocada pelo conteúdo que for, quer seja de alegria, quer seja de dúvida, quer seja de incômodo, quer seja de distração, quer seja de foco. Qualquer que seja o conteúdo, surge e se esvai por si só. É chamado de autoliberado. Tudo nesse mundo é autoliberado. Surge e se vai por si mesmo. E aí, numa camada mais profunda, aproveita esse momento. Deixa-se apresentar aquilo que fica rodando, voltando de novo e de novo, e que parece que me define. Eu sou assim, deste jeito. Contempla isso que são as suas definições sobre si mesmo, sobre si mesma. E perceba que qualquer definição que afirma eu sou assim mesmo, tem a mesma característica desse conteúdo que se autolibera. Eu sou assim mesmo enquanto eu defino, penso e sinto sobre isso. Daí a pouquinho eu estou lavando os pratos e eu já não sou mais assim mesmo. Reconheça a relatividade. Desse, nesse momento, o reconhecimento profundo de não se agarrar a nenhum tipo de definição que ninguém te deu e nem que você mesmo te dá. Deixa que a atenção se espalhe, a atenção ampla que engloba esse momento como um todo, que engloba a vibração silenciosa dessa sala, os cheiros maravilhosos de incenso, o sabor do suco na boca, da pasta de dente, os sons que chegam da rua, na imaginação, as estrelas brilhando no céu. Não é na visão, é na imaginação. O som é na percepção. A estrela brilhando no céu é na imaginação, na mente. Deixa que todo esse universo contido dentro da consciência, percepção, vida, vá também agora mergulhando no micro. A gente foi para o macro, agora mergulhando no micro, naquela definição mais pessoal de si mesmo. Às vezes eu converso com as pessoas e pergunto: me diz aí quem é você? Eles começam assim: eu sou uma pessoa extrovertida, introvertida, alegre, triste, agitada, eu fico cuidando, e um monte de qualificações. Deixando em suspenso por um instante todas essas qualificações, perceba que todas elas são relativas, são mutáveis, não estão presentes 24 horas por dia. Deixa nesse momento entregue a infinitude imutável
criativa, sempre nova. Que reajusta, libera, abençoa todos os níveis de manifestação, do micro, das crenças mais profundas, eu sou desse jeito, eu sou daquele jeito, até ao cosmos inteiro. Perceba que, para além do conteúdo da forma manifesta, a forma grosseira dos objetos, das percepções, as formas mais sutis dos pensamentos, das emoções, das memórias, das narrativas, das projeções, no âmago de todo o mundo manifesto, brilha a luz do ser. Tudo que se manifesta carrega o selo do ser. Sem o ser, nada é. A partir do ser, toda a miríade dos objetos, dos sutis aos mais grosseiros da manifestação. Como é que tá aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Compartilhar, falar, celebrar junto? Trazer as questões. Esse momento é para isso. É para que toda a clareza possa iluminar tudo aqui é bem-vindo. Aqui não tem nada que fique de fora. Tudo aqui é bem-vindo, tudo mesmo. Infinito é infinito, ai. A mineirice. Infinito é infinito. Cabe tudo aqui dentro. E na luz da consciência, esse tudo se ilumina. A questão da não dualidade, então, está na percepção. Ok. Esse primeiro ponto, Marcos, da percepção, ainda de alguma forma cria uma dualidade entre o percebido e o percebedor. Então é só um primeiro passo, né, de que normalmente a gente está tão imerso na vida que a gente acha que é esse objeto e tal. Então primeiro cria um distanciamento, aproveita essa qualidade dual que nós carregamos no nosso condicionamento. Tem eu e as coisas, eu e a minha vida, eu e o outro, eu e o outro. Então essa dualidade inerente, a gente aproveita, a gente fala assim, a gente pega um espinho para tirar outro espinho, né? A gente aproveita essa dualidade inerente e joga ela para uma instância de infinitude. E depois falta o segundo passo da história, esse é só o primeiro passo. É de reconhecer que cada coisa manifesta, eu citei rapidamente, é ela mesma a energia da pura consciência. A pura consciência é a face mutável do imutável, não tem dois. Tudo é Brahman, se diz numa linguagem lá das escrituras do Tattva-bodha, nas escrituras lá da Índia se diz, né, tudo é Brahman, tudo é Brahman. Isso daqui também, isso daqui também, isso daqui também. Então, esse primeiro passo do percebedor é para te deslocar da identidade colocada no eu pessoal e te julgar na qualidade de consciência infinita. E agora eu vou perceber que tudo que se manifesta nada mais é do que consciência infinita.
E aí existem nuances, né? Nuances que vão começar a fazer essa investigação, a mudança de paradigma ser radical. Do tipo assim, né? Você vai ter que investigar então esse mundo material. Porque o que há de mais parece de contraste com isso que é a pura presença é a materialidade densa. A materialidade densa, na verdade, né, é o que aparenta ser o mais distante, distinto, né? Eu até coço a cabeça porque você é tão delicado. Você não pode me provar que essa almofada existe. Olha que louco. A gente começa a adentrar em instâncias que são muito delicadas. Como é que você me prova que essa almofada existe? Como é que você me provaria que a almofada existe? Jogando ela em você. Então, julgando ela em mim significa o quê? Eu vou sentir ela. Sim. Tato, visão. Pega. Como não existe? Pega. Isso é tato, isso é percepção. Há uma percepção. Mas eu estou vendo. É percepção. Então é muito bem montado o raio da história. Esses 5 sentidos que compõem o funcionamento corpo-mente, né? Isso daqui é o intermediário, mas quem elabora é a estrutura mental. Tem esses, né? O tato, o olfato, visão, audição, paladar, que dão uma concretude aparente, mas você não pode me provar a existência real disso daqui. A gente só pode juntos dizer, isso daqui é algo percebido. Tão percebido que se me julgar isso daqui vai doer, vai ficar roxo, né? Olha como é bem montado o raio do negócio. Pura percepção, pura percepção. Percepção, informação é saber que é consciência. Esse mundo é puro saber, pura consciência. Em infinitudes, é tão infinito que eu passo os olhos assim, mas tem uma riqueza tão grande de formas, cores e luz. Pura percepção, que é consciência. E que sim, no tato faz machucar, faz doer. Sim. Esse mundo todo é construído de pura consciência. Ele não é construído, ele é a manifestação da pura consciência. Como é seu nome? Michele. Aqui, Michele. Como que eu consigo? Eu não sei, eu perdi o início, não sei se vou fazer uma pergunta assim, mais relacionada à meditação. Ok. Como que eu faço para desvendar essas camadas, sabe? Se a meditação em si, se práticas e todo dia meditando eu consigo alcançar essa profundidade só escutando a minha consciência superior, ou eu preciso, nesses dias atuais, utilizar de ferramentas, sabe? Para poder ir dizendo, ou eu só meditando e fazendo essa prática da meditação eu consigo ir limpando os meus padrões e limpando a minha consciência. Porque eu ainda sinto uma questão, uma dúvida também de saber, de reconhecer a minha consciência e onde é que é o meu pensamento, onde é que é o meu ego falando. Ainda estou tentando... Se está falando é o ego, isso é fácil. A consciência não fala, ela é puro silêncio, presença, vibrante. Mas eu entendo o que você quer dizer, eu entendo. E ao mesmo tempo, sim, eu quero reafirmar, né? Quem fala são as estruturas condicionadas, é o que a gente chama de ego. O ego está sempre trazendo palavras, falas. É da natureza da mente pensar, falar. É da natureza do corpo sutil mental. Passarinho pia, gato mia, mente pensa. É da estrutura mental. Tem estruturas mentais que são muito condicionadas e voltadas para o mundo da dualidade.
e tem estruturas mentais que anunciam o ser, presença, consciência. Tá ok? Mas anunciam. O ser, presença, consciência é algo que você não consegue escapar. Não tem como. Deixa de ser que eu quero ver. Até para dizer eu não sou, você tem que estar sendo para dizer eu não sou. Então esse primeiro apontar é um te julgar na inevitabilidade de que você já é a pura presença, consciência. Que não há nada que você possa fazer para ser o que você já é. Por isso que se chama de Gnana Yoga, no sentido de, olha, é tipo assim, me dá uma cabeça sobre o pescoço. Como assim? Você já tem uma cabeça sobre o pescoço. Não, mas como eu faço para ser a pura presença consciência? Não, você é o tempo todo pura presença consciência. E aí todo o trabalho vem para ir descondicionando um vício. Eu chamo aqui, é meio AA, é parecido com AA. É desviciar uma construção, um condicionamento, uma ideia, porque é conceitual, é uma ideia de que eu sou isso daqui, com determinadas questões, com determinados problemas. Eu vou chamar aqui numa linguagem que a gente está, nesse ambiente que eu posso dizer, com karmas, com determinados karmas. E toda a nossa vida foi como que eu faço para me livrar dos karmas, das minhas estruturas condicionadas, dos meus véus, dos meus impedimentos. E aqui eu vou te dizer que o teu melhor instrumento são os seus karmas, suas neuroses, seus impedimentos. Eles são tão fortes que eles são vistos com tanta facilidade. Aqueles que são pequenininhos e mais sutis é que são os mais difíceis de serem vistos. Então, ao mesmo tempo, quando há uma intensidade muito grande numa vassana, num karma, ele me nubla, ele me faz confundir, eu não quero ter isso. Ai que saco, olha eu sentindo isso de novo, olha a confusão. Nossa, queria tanto. O que você queria? O que você está buscando? Você reconhece? A gente tem que investigar isso. O que eu estou querendo? O que você está querendo? Me fala, Michele? Isso. O que você está querendo, Michele? Acho que clareza. Ok. Isso, mas ao mesmo tempo que eu tenho uma clareza de algo que vem assim, que eu, percebo como um padrão, aí eu tenho isso, me deparo com medo de mudar esse padrão. Então tá, você quer a clareza, mas você tem a clareza, então agora você já está querendo uma outra coisa que é mudar o padrão. Você não quer só a clareza, você também quer mudar o padrão. Isso, mas okay. Quando eu falo clareza, é até de perceber, assim, porque às vezes eu vou lá e percebo, né? Essa questão da não dualidade, da dualidade, eu percebo, tá, mas eu não preciso estar no padrão social, eu não preciso estar seguindo as normas e o que todo mundo acha que é, mas aí eu paro, sabe? Fico assim, tá, o que é a realidade? Então, o que é? Eu vou ditar as minhas próprias regras? Como é que é? Mas aí eu me deparo com o respeito do outro, de não sentir, de não respeitar o que eu tô sentindo, ou de não... E você respeita ele? Sim. Respeita que ele não te respeite? Não. Sim. São pequenos detalhes, eu estou só julgando pequenos detalhes, porque a investigação aqui, ela primeiro há que se reconhecer que aquilo que eu chamo de clareza, na verdade, não é exatamente só a clareza que você quer se livrar de determinados padrões, aquilo sobre o qual eu projeto alguma coisa que eu chamo de coisa que eu não quero ter, né? Eu não quero ter determinadas coisas, né? E eu quero ter outras coisas, é sempre uma comparação. A cada instante que eu vivo, e às vezes me vem muito intensamente, o que eu vivo vem muito intensamente, e se há algo que eu posso dizer que a gente quer, é um estado de paz, de felicidade, amor com A maiúsculo, de descanso desse jogo sem fim, desses altos e baixos, dessa montanha russa que roda sem parar. O que é isso, essa serenidade que eu busco? Normalmente eu busco ela em contraposição à agitação. A felicidade que eu conheço, Michele, não é a felicidade real.
Eu conheço a felicidade em contraposição à confusão, à infelicidade. Eu conheço a harmonia em contraposição à desarmonia. Então eu estou o tempo inteiro em guerra. Então eu nunca vou encontrar harmonia nesse patamar, porque a harmonia que eu criei e que eu sonho e que eu experienciei em determinados momentos, às vezes num estado de meditação, às vezes porque eu estava andando na praia e bateu um vento do nada, por graça, me deu um estado de paz. Esse estado, ele é um estado relativo, ele está ali por comparação ao estado da confusão. Então esse estado de graça, esse estado de paz, ele não é um verdadeiro estado de paz, porque eu reconheço nele o medo de perdê-lo. Enquanto houver um estado relativo, eu ainda não conheci o que é a felicidade, o que é o silêncio, o que é a paz. Essa que é incondicional, que não tem nenhuma condição, qualquer que seja o estado que as coisas estejam, há uma paz, me lembra Cristo, Jesus, uma paz que não é desse mundo, que não é relativa, que não é comparada a nada. Então a nossa investigação é ver que quando eu estou num determinado estado e eu estou querendo que ele permaneça, eu estou em comparação com o outro que eu quero que não venha mais. E se eu estou num que eu quero que vá embora, porque eu estou em comparação com o outro que eu já experimentei, o que eu vejo em pessoas, o que eu já li, o que eu imagino, que eu quero. Eu estou imersa numa dualidade que é um jogo sem fim de alto e baixo. E que aí você não vai encontrar descanso. Então a nossa ideia de encontrar o descanso num estado de consciência, de vibração, é uma falácia, é uma armadilhazinha. E aí então todo o meu jogo de tentar mudar padrão para estabelecer um padrão, ele nunca vai me dar paz. E aí eu já estou falando de uma roda que gira nascimentos e mortes e tudo mais, tá? E sim, nessa vidinha, nesses, sei lá, 30, 40, 50 aninhos de vida, né? Essa vidinha aqui pequenininha. Então cadê a paz que eu estou buscando? Se eu me dou conta que eu estou sempre em comparação, que eu estou buscando algo em detrimento de outro, eu quero esse estado porque eu não quero esse, eu estou fazendo uma guerra, eu estou querendo eliminar do infinito uma das faces. Eu estou querendo eliminar da infinitude que eu sou uma das faces. Isso não é amor, isso não é acolhimento. O que é amor? Eu tenho que entender que eu não sei o que é. Qualquer ideia que eu tenho de amor é em contraposição a alguma outra coisa. Qualquer ideia que eu tenho de paz é em contraposição a alguma outra coisa, que é confusão, que é agitação. Então eu tenho que me calar e dizer, eu não sei. E nesse eu não sei pode se dar a abertura para a verdadeira paz e o verdadeiro amor. Faz sentido? Eu estou vendo que faz. Além das palavras, eu estou vendo que faz. É isso que é essa investigação que a gente caminha junto, é esse instrumento que eu carrego. E que há que se ter uma dedicação aí, né? Há que se ser meio, eu falo assim, tem que virar monge. Monge nesse sentido de que, é contigo. Teu mestre é a tua vida. Na linhagem, numa outra linhagem, a gente fala, o teu koan é a tua vida. A tua grande pergunta que tem que ser resolvida é a sua vida. E essa investigação que te leva para além da mente, que está sempre comparando, querendo um em contraposição ao outro, querendo evitações e buscando apegos, e se eu quero, e se eu não quero, e se eu tenho medo, e se eu gosto, desejos e medos, apegos e aversões. Esse é o jogo sem fim da confusão que gera o sofrimento. Quando eu reconheço que tudo o que eu quero é movido por um desejo e esse desejo é movido por uma comparação, e que eu quero adquirir alguma coisa e evitar outras, quando eu começo a tomar consciência disso, eu falo, mas então, cadê esse ponto de repouso, esse centro da roda de Sansara que fica girando de um lado para o outro, que está sempre um ponto da roda em contraposição ao outro? Cadê o centro da roda? Não pode ser conhecido. O funcionamento mental é naturalmente dual.
É naturalmente, é eu e minha vida, um lado bom e um lado ruim, todo cheio de qualificações. Por isso que se diz que a pura presença, a consciência é sem qualidades. Por isso que eu falei, é sem qualidades, sem palavras. Qualquer palavra já está nesse nível manifesto que tem contraposições. E por outro lado, eu te disse, tem palavras que te reforçam essa dualidade desse jogo de comparações, mas tem palavras ditas sagradas. As escrituras sagradas, essa conversa sagrada que te aponta para uma investigação de te julgar no mistério do não saber, que nunca vai ser apreendido. E o mistério não é em contraposição ao que é visto. O que é visto em si já é mistério. É porque aí começa a ficar de novo muito louco. Vamos de novo para a almofada. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. A gente chama de copo d'água, a gente chama de estanho, se não me engano, sei lá o que é, né? Esses nomes, de um metal que tem água dentro. Mas no fundo você olha, cara, a gente não sabe o que é isso. Faça a menor ideia. A física ainda fala um monte de elétrons e átomos que se juntam por determinada... Você pode falar do que é composto, mas o que é isso, eu não sei. Posso até dizer uma funcionalidade para que serve, mas o que é, eu não sei. E aí eu caminho pelo mundo numa abertura de não saber. E nessa abertura do não saber, cada encontro, aí você fala, né, de julgamentos, como é que eu faço na sociedade, tudo. Eu vejo que o tanto de comportamento, ele é condicionado e é inescapável. Ninguém aqui está usando sari, está todo mundo com roupinha. Eu estou falando português, vocês estão entendendo. Isso já é condicionamento pra caramba. E cada um na sua tribo vai ter pequenas diferenças. Tem uns que vão comer, né, são vegetarianos, outros vão fazer churrasco ali do Uruguai, que é bom pra caramba. Sabe, cada um com uma confecção própria, terra, fogo, água, ar e éter, com uma confecção própria, vai manifestar determinados condicionamentos, determinado jeito de se expressar no mundo. E na forma humana, esse jeito, ele é bem flexível. Um peixinho mudou o pH, ele morre. Pô, esse corpo aqui na boa. A gente bota tanta coisa horrível lá dentro, né? E eu tô falando até das frutas que a gente come. Ninguém come uma fruta sem agrotóxico hoje em dia, né? E ele dá conta de tanta coisa, né? Não só no corpo, mas a mente, a psique humana tem uma flexibilidade tão grande que vai além dessas estruturas condicionadas. E é esse instante de criatividade, Michele, que no encontro, que a cada momento abre para esse acolhimento, para esse olho no olho, que mesmo aquele que me julga, eu já não estou mais julgando ele porque ele me julga. Eu posso, né, aquilo que você pegou super bem, foi gostoso conversar contigo, né? Você julga ele? Não, mas você julga que ele te julga, sim. Até isso começa a ter espaço, é uma espacialidade infinita para isso tudo. E nesse encontro que passa o Jiva, esse euzinho individual, brilha uma outra forma de lidar com isso tudo. E os condicionamentos vão vir, os padrões vão vir, você vai ver eles surgindo, a gente pode chamar de karma e vasana nessa linguagem mais específica, vai ver eles surgindo, a emocionalidade surgindo, o padrão surgindo, e você vai de novo falar aquela palavra que você não queria ter falado daquele jeito agressivo, vai se sentir mal pra caramba, e vai passar. E no reconhecimento que esses condicionamentos agora te atravessam e passam, que eles são relativos, eles vão perdendo por si só o impacto energético. Por si só, eles vão indo embora. E um parar em silêncio, em meditação, não para eliminar nada, mas para num momento de silêncio ficar vendo como é que a estrutura funciona
E aí eu recomendo muito, Michele, que quando você for ver a estrutura funcionando, não chame de eu tenho esse tipo de padrão. Veja que tem um tipo de padrão que se manifesta, que criou uma Michele para vivenciar esse tipo de padrão. É uma inversão do olhar. A gente pode falar assim, Beethoven é um grande músico, ou eu posso dizer a música que se manifestar no mundo e criou um Beethoven. A gente normalmente olha do microcosmos e fala, ele é músico, ele é cozinheiro, ele é ansioso, ele é isso. E agora a gente inverte. A ansiedade quer se manifestar no mundo, quer encarnar. É quase um centro de Umbanda, é uma incorporação. Então é uma incorporação. E que só quer viver. E quando há essa percepção de sabedoria, o que é vivido vem, se manifesta e vai embora. Só que não é tão fácil assim não, tá? Quando o bicho pega, pega mesmo. E esse é o trabalho. A partir desse reconhecimento da luz da consciência, o meu trabalho no meu dia a dia é ver esses padrões que surgem e se vão. Eu posso sentar em meditação ou eu posso estar tomando cerveja no botequim da esquina. Agora, a minha meditação é 24 horas por dia, vendo isso surgindo. Olha o padrão de reatividade, olha a vontade de não tê-lo, olha a comparação. Estou aqui sentado tomando café da manhã, estamos falando sobre política e eu não tenho a condição de mudar essa conversa para falar sobre esse estado amoroso de ser, ai que saco, e eu vejo esse padrão funcionando dentro de mim, eu vejo que isso é uma comparação, eu queria uma coisa, a realidade que está acontecendo é outra, e no ver isto, no ver essa realidade do jeito que ela é, e a resistência à realidade por comparação, porque eu queria que fosse diferente, nessa consciência iluminada, se desloca aquilo que fazia eu ter resistência. Desloca a resistência que eu tinha. Faz sentido? Deu para acompanhar? Então tem um trabalhão para ser feito. A gente às vezes cai em satsang e dá umas sacadas, dá até uma certa ondinha e tal, mas tem um grande trabalho a ser feito. E é adquirir esses instrumentos de investigação, de percepção de como a coisa funciona. Investigação é sacar como a coisa funciona. E não é sacar julgando e escolhendo e qualificando isso é bom, isso é ruim. É sacar, inclusive, essa instância que qualifica, que julga e que quer eliminar um lado e ficar com o outro. A gente chama de apegos e aversões, medos e desejos. Esse é o campo mais sutil que a gente vai penetrando. E a gente ainda penetra nele, a Kaline ainda está falando assim, ainda quero receber meu prêmio no final. Tá, estou fazendo a investigação, mas eu quero me dar bem no final. Olha como é sutil e profundo o funcionamento humano. Olha como é complexo. E olha como, afinal de contas, não tem onde chegar. Já é. Já é o puro infinito ser. Essa luz da consciência reconhecendo essas dualidades, essas aversões, esses apegos, é apenas a luz da consciência revelando-se a si mesmo em níveis muito sutis e profundos. E aí vamos dizer assim, ela cumpre a missão dela, da pura luz, iluminar todas as instâncias. É profundo, né? Sim. Eu ainda me deparo com reconhecer um padrão e aí você faz esse trabalho de investigação e chega numa causa. A ausência do pai. Sim. Aí você tomou essa consciência, nossa, então é isso, esse padrão é por causa da ausência do pai. Sim.
Então, pai, eu quero mudar ele agora. Só que aí existem outras pessoas envolvidas já nesse padrão que você está querendo mudar. E como que você vai mudar isso sem ferir outras pessoas que já estão envolvidas por causa desse padrão? Que você acabou de... que é um exemplo. A ausência do pai. Sim. Sem ferir, sabe? Outras pessoas que estão... Aí hoje acho que eu tô levando para um exemplo bem pessoal. Ok. Sem ferir outras pessoas pela mudança do padrão que você acabou de reconhecer. E aí você quer mudar a tua realidade, quer mudar o teu padrão, quer desfazer esse laço energético e mudar instantaneamente, eu não sei, começar a pensar de uma outra forma, começar a vivenciar uma outra forma, mas você tem pessoas que já estão ligadas nesse padrão que você está querendo, como você falou, desapegar. Você conhece a palavra compaixão? Sim. Profundamente? Talvez chegou a hora de internalizar com mais profundidade. De entendê-la um pouco mais profundamente. Todo esse trabalho de transformação de padrões, de registros de DNA, de transformações de crenças profundas, de padrões profundos, ele é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que tem algo que se repete, que ele é tão enraizado e tão profundo, que quando eu reconheço e de alguma forma faço uma investigação e reconheço, na verdade, uma das variáveis, dizer que a falta do pai é só uma variável, mas talvez ela seja suficiente para dar um impacto e mudar e começar algumas transformações, mas ela é só uma das variáveis. Tem uma outra variável aí, tem outras variáveis, mas tem uma que é fatal, né? Você tem que existir para você ter o padrão. Então elimina o padrão eu existo, que todos os outros padrões caem naturalmente. Se a Michele não existe, todos os outros padrões caem naturalmente. Ou você cata pulga num gatinho infestado de pulga, um por um, padrão por padrão, ou você tira o padrão primeiro, que é eu existo, eu sou, e caem todas as pulgas de uma vez só. Todos os padrões de uma vez só. Muito apego ao corpo, né? A personalidade, corpo-mente, isso. Esse amálgama corpo-mente, eu, Michele. Minha historinha de vida, meu jeito de ser. É isso aí. Esse é seu maior apego. Esse é seu maior apego. E você vai ter que enfrentá-lo. Aliás, você já está enfrentando ele em diversas formas. Mas vai chegar uma hora, e esse é o chamado do satsang, quando esse chamado está aí dentro, você vai ter que enfrentar esse desafio final do seu apego a esse eu pessoal. Sim. E como que eu faço, assim, quando eu... Eu quem? Peraí, eu quem? Eu tá querendo o quê? Quando a minha essência... Não tem minha essência, não existe minha essência. Eu, Michele. Quem é Michele? Aqui nesse plano físico. Esse essa corpo, física, essa personalidade, isso, com esses registros, com essa memória, com essa forma de se manifestar. Ela tá, né, você tá vendo a Michele? Com um jeito de se manifestar, com determinado formato de corpo, pele mais escura que a minha, cabelo mais escuro, olhos mais escuros, né? Uma história de vida, você tá vendo? Sim. Tá ok. Volta para esse que vê. Começa a se interessar por isso que vê a Michele. Deixa a Michele. Você não tá cansada da Michele, não? Ai, a Michele não tá te dando muito trabalho, não? O convite aqui é voltar os olhos para esse que vê a Michele, ou para isso que vê a Michele. Inclusive, essa instância que vê uma instância da Michele, que julga e que vê a Michele. É como um espelho que reflete a luz. Então, a lua que reflete o sol
eu estou vendo a Viti, ainda é um eu vendo a Viti que também está dentro do pacote visto. É a luz da lua, e a lua acha que ela está vendo, mas não é ela que está vendo, é a luz do sol que está batendo na lua. De onde vem a luz do sol que dá vida a tudo, inclusive a Michele, que dá vida inclusive aos momentos mais difíceis da Michele e os momentos mais lindos da Michele? O que dá vida a isso tudo? Sem o qual nada há. Sério, né? Dedique-se a isso, em vez de ficar tentando consertar a Michele. E dá uma consertadinha ou outra, tá ok, mas saiba que isso é tipo, eu tô com muita fome, eu tô com muita sede, eu tomo um copo d'água pra gente continuar conversando. Então, um padrão por causa de uma questão familiar, de uma questão de infância ou de uma questão kármica, é um pouquinho que eu dou uma ajustadinha para ver isso que dá vida a tudo. Aqui a gente está honrando isso que dá vida a tudo. E aí, né, aí sim eu me torno realmente uma espiritualista. Porque eu estou me dedicando a isso que dá vida a tudo, e não aos padrões energéticos e emocionais do meu pessoal. Isso não é ser espiritualista nem aqui nem na China. E aí eu brigo e dou cacetada mesmo. Assim, de volta e meia, não, porque eu também já transitei por isso, né? Porque também é uma história aqui, altamente espiritual, querendo a paz no mundo, e me dedicando a um sentimento, uma sensação, a vidinha pessoal, nem que seja coletiva da humanidade. E eu não estou me dedicando a isso que dá vida a tudo, que dá existência ao universo inteiro. Aí sim eu começo a ser verdadeiramente espiritualista. Eu estou me dedicando em consciência em cada ato, e aí cada ato meu é uma oração. Posso dizer assim. Cada instância que me vem uma vontade de transformar aqui dentro, ainda que eu possa fazer alguma coisa, não tem nenhum problema esse uso dessas técnicas, só que agora eu sei que eu estou fazendo pequenas técnicas, igual eu escovo o dente para não ter cárie, eu estou dando uma polidinha aqui assim, para me dedicar. Se você parar no meio do caminho, você está na roda. Agora, se você vê que isso é uma ponte, existem algumas metáforas que falam, poxa, isso é só o barco por se atravessar para o lado de lá do rio. Agora que você atravessou, não fica carregando o barco. Eu dou uma, né, tem alguma coisa aqui que é muito intensa, eu dou uma trabalhada nisso, eu paro, medito, olho o padrão, vejo como ele é forte, vejo como ele me faz não querer ter isso de jeito nenhum, como isso acabou com a minha vida, eu vejo como isso é um tanto de julgamento. Claro que não acabou com a minha vida, nada acabou com a minha vida, eu estou vivendo, que viagem é essa? E aí eu vejo uma série de confusões, e aí eu vejo como esse padrão me ajudou a atravessar para um outro estado, inclusive de comportamento. E agora eu jogo para lá o padrão e o comportamento e eu fico na pura presença consciência, que vai me dar a verdadeira direção para eu atuar frente a qualquer uma dessas pessoas que estão reverberando naquele antigo padrão que aqui já não faz mais sentido. É só nesse amor incondicional, é isso que é chamado de compaixão, um amor incondicional, que vem apenas do puro ser, que eu vejo através de todos os padrões, igual eu vejo através do vidro a luz lá fora, eu vejo através de todos os padrões a luz da verdade brilhando. Aí sim, você está abençoando em compaixão absolutamente tudo. E assim, pode fazer aqui com a almofada, já que a almofada é o nosso objeto do momento. Eu olho para a almofada, não vendo apenas a almofada, lilás, mas vendo pura presença, consciência. E aí eu olho para os objetos, vendo tudo pura presença, consciência.
E uma coisa que tem muito tempo que eu não falo nos satsangs, eu falo que o nosso poder desse olhar é mais poderoso do que o olhar de raio-x do super-homem, que atravessa o objeto, parede, e vê do lado de lá o quarto, do lado de lá o banheiro que tem ali atrás. Aqui, esse olhar atravessa todos os objetos e vê apenas pura presença, consciência, puro ser. Nessa dedicação, nessa oração, nessa meditação, feita nos momentos mais comuns, simples e limpos do meu dia a dia, quando o bicho pega, vem uma emocionalidade, vem um padrão, vem um karma, vem uma vassana, vem uma onda que me faz confundir, eu não quero ter isso, então eu vou de novo voltar para o trabalho do Ho'oponopono, do Theta Healing, do não sei o que, para curar a criança ferida e não sei o que mais e tudo. Eu vejo, né, quando esse padrão vem forte, o treinamento de olhar que ele também é ser, pura presença, consciência, ajuda. Então eu tenho que treinar num momento simples e fácil, para na hora que o bicho pegar, a coisa tá aí treinada. Porque a mente está viciada, a gente está consertando uma mente torta. A mente foi viciada em se dar muita alta importância. A gente está agora treinando a mente, porque a mente é hábito repetitivo. Mente é hábito repetitivo. Olha como é que ela funciona por hábito repetitivo. Por isso que trabalhos de mudança de estrutura de pensamento para pensamentos positivos, eles dão uma ajuda. Porque eles estão mudando um hábito repetitivo do padrão mental. Eles só param no meio do caminho. Porque a gente não tem esse controle sobre os pensamentos. Os pensamentos me invadem. Tem o lugar dele também. Olha, eu estou pipocando, se precisar de orientação, eu vou trazer uma outra linhagem de ensinamento que vem do budismo, que fala que a gente tem 3 formas de se trabalhar: o Sutra, o Tantra e o Dogen. O Sutra trabalha assim: eu tenho um padrão e eu quero eliminá-lo, e eu vou trabalhar em cima dele para eliminá-lo. O Tantra pega aquele padrão e transmuta. Igual, aí o exemplo que o Lama lá, o Rinpoche traz é igual uma erva daninha que eu vou lá e arranco, ou uma planta venenosa que eu arranco para o gatinho não comer, para as crianças não comerem. O Tantra, ele é igual um alquimista, um químico que pega a planta venenosa, tira um pouquinho, separa o princípio ativo, mistura com outro e transforma aquilo em remédio. E o Dogen deixa tudo ser como é, porque já sabe que tudo é a pura presença, consciência. Isso chama de autoliberação espontânea. Acontece e se vai por si só. Nesse olhar, eu sei que tudo vem e se vai por si só. E todos esses 3 níveis têm o seu lugar. Todos esses 3 níveis são importantes. Até que a autoliberação espontânea tome conta de tudo. Não se esqueça de nenhum dos 3 níveis. Não fique só no que quer eliminar, não fique só no que quer transmutar, mas traga também a autoliberação espontânea. E aí veja o que vai acontecendo. Veja essa realização, essa luminosidade de reconhecer-se infinito, sem bordas. Onde esse daqui é só mais um objeto. Pensado, sentido, conceituado. E aí cada encontro brilha nessa luz maior. Ainda que vá ser capturado, aí num instante, num outro instante você já está olhando, no outro já está vendo esse encontro com o outro, sei lá, julgando, esse daqui julgando, e esse encontro maior, livre de qualquer julgamento. Limpo, brilhante, vívido e sempre presente. É isso que ilumina tudo, tudo que existe.
Normalmente eu falo que é uma mudança de paradigma. Ia sair aqui dessa boca, isso que vai estar saindo agora, é uma mudança radical de paradigma, mas não é exatamente uma mudança radical de paradigma, ainda que seja. Na verdade, é um reconhecimento claro disso que está sempre presente. Esses outros instrumentos intermediários são como o bote que ajuda a atravessar para o reconhecimento disso que está sempre presente. Quer falar alguma coisa? Trazer alguma coisa? Compartilhar, perguntar. Verifica que qualquer pergunta que vá surgir, já vou dar uma né? O sabre do samurai é só algo surgindo na totalidade do agora. E se por um instante eu vou te convidar para essa meditação, a pergunta que te surgir, a questão que te surgir, você não vai querer resolvê-la como buscando uma resposta, mas você vai ver a questão surgindo, inclusive com uma sensação meio aflita, talvez, ou meio, né? Não sei qual vai ser a sensação que vai estar surgindo aí dentro, mas você vai ver agora isso tudo surgindo no ser imutável e sempre presente, sendo a face da experiência desse momento, do ser imutável e sempre presente. E aí eu posso usar a mente, que tem esse instrumento chamado memória, uma função, igual a função da barriga digerir, a função do cérebro, da mente, tem algumas funções, uma delas é a memória. E aí eu vou lembrar de todas as histórias como conteúdos passando nesse ser imutável e sempre presente. É isso que sabe. Por isso que é chamado de consciência saber. Luz que ilumina tudo. Luz do qual tudo é feito. Ser que a tudo modela, de tudo se faz. E agora isso é o que eu sou. Quando eu digo eu sou, eu não estou falando desse corpo-mente. Eu estou falando desse centro brilhante e imutável, que tem a característica de ser e dar ser a tudo, e que tem a característica de saber consciência. Então, o mais importante agora, né, nessa forma de se dizer, até para esclarecer um pouquinho do que eu vim conversando com a Michele, que tem a ver com uma linguagem mais do que qualquer outra coisa. Quando eu falo de saber ser consciência, não é saber conhecer um padrão que estava inconsciente e se tornou consciente, não. O padrão acontecendo, eu sei do padrão acontecendo. De repente eu reconheço a causa do padrão acontecendo, ou uma das causas do padrão acontecendo. E aí eu sei que eu sei do padrão da causa acontecendo. Eu sei desse momento onde veio o insight disso que foi chamado de causa. E agora eu sei que o padrão mudou. Olha que legal, o saber continua intocado. O saber continua intocado. Se a gente está atrás do eterno, a gente tem que descobrir isso que não muda.
E isso que não muda está disponível a cada instante. E se você já sacou isso que não muda, agora se dedica. E eu sei que vai ter um lado seu querendo resolver a vida. O relacionamento, o dinheiro, a profissão, relações com o pai, com mãe, com o filho, a paz mundial, a ecologia, uma boa alimentação. Vai ter um lado que é isso mesmo, tem um lado que quer uma bondade no mundo. É natural. É natural. O reflexo da luz do sol, que é pura bondade, que acolhe tudo, se reflete na lua mente, que só vê contraposições e quer o bom e não quer o mal. É natural dela buscar uma bondade, buscar uma melhoria. Mas eu tenho que entrar nessa sabendo que sempre que a mente está funcionando, ela está funcionando de forma dual. Tem um lado que vai ser bom e tem um lado que não vai ser tão bom assim. Por isso que se diz que a vida é um jogo de soma zero. Por isso que na hora que a gente casa lá na igreja católica, fala assim, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Na verdade, essa é uma fala mística muito antiga e muito profunda. Essa pura presença, consciência, amor incondicional é na guerra e na paz, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. E aí virou um ritualzinho entre duas pessoas, vocês vão se amar na alegria. Banalizou, né? Algo que é de um ensinamento muito profundo, que é do amor incondicional, que eu não consigo sabê-lo, eu não posso saber, porque tudo que eu só sei por dualidade, comparação. Eu só sei do frio por causa do calor, eu só sei do agradável por causa do desagradável. Então o que é esse amor incondicional? Eu não sei. Nessa abertura do não saber se revela o brilho do próprio amor. Então deixem de ser uns sabichões. Eu sei. Claro, para algumas coisas é legal saber, para o bom funcionamento do mundo, mas não para a essência da existência. A essência da existência é um não saber. E vê se é ruim caminhar nesse não saber. Experimente. Experimente e veja que esse é o único lugar de verdadeira acomodação. Ufa, que bom que eu não preciso saber de tudo. Como estava contraído ter que saber disso, saber daquilo, tem que saber. Ufa. E aí até essa abertura atinge o corpo físico e uns tensões dão uma aliviada mesmo. Ufa. É isso que eu queria trazer hoje. Esse convite de um olhar puro que já está aí, que não é para depois, é sempre agora, e que ele é de todos nós, e ninguém é melhor do que ninguém, e todos temos a mesma verdade, o mesmo ser. Para aquele que não sabe, que está na confusão, né? Parece que alguém sabe mais, está mais perto de Deus do que o outro. Mas para quem sabe, você sabe que tudo é Deus e que todos são Budas, que todos são iluminados, que tudo é iluminação. E aí a própria ignorância e confusão é ela mesma a iluminação, a face da verdade nesse momento. Então, o que inicialmente era uma dualidade, ignorância, sabedoria, iluminação e velamentos, confusões, de repente tudo, absolutamente tudo, se torna pura presença, consciência. Não dois. Ok? Que horas são? 9. Tá bom. É uma alegria estar junto falando sobre isso que não muda. Obrigada. Namastê.
Namastê, Hariboa, tanto faz nesse momento, mas em honra a essa verdade. Ok?